2024, nós tratamos sobre vários assuntos relacionados à arrecadação, fiscalização e tributação. E dando continuidade, agora já em 2025, vamos tratar de um tema bem importante sobre as competências das turmas de julgamento da Receita Estadual do Espírito Santo. E para falar desse assunto, trouxemos duas pessoas ilustres aqui, o nobre Hudson Carvalho, auditor fiscal da Receita Estadual e atualmente também gerente da tributação da Receita Estadual. Obrigado, meu nobre, seja bem-vindo ao Pod Fiscal OS. Obrigado, Leandro. É um prazer também estar com você aqui, com o nosso nobre colega também, que vai falar um pouquinho. Meu nobre Alexandre Fiorotti, meu nobre, muito obrigado pela sua disponibilidade. O Alexandre Fiorotti é advogado tributarista. Muito obrigado por, eu sei que a sua agenda é complicada, mas por estar aqui, dirimindo essas dúvidas tributárias também relacionado à parte da turma de julgamentos de primeira instância na Secretaria do Estado da Fazenda do Espírito Santo. Leandro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente com vocês hoje. É sempre um prazer estar divulgando informação e trocando informação, porque eu costumo dizer o seguinte: a gente não é dono da razão, a gente está aprendendo todo dia alguma coisa nova e, de fato, esse é um tema bastante interessante de se divulgar. A Sujup está completando aí já, Hudson, 9 anos já de criação. Exatamente. 2015 para cá. 2015. Uhum. E as pessoas, os advogados em si, muito conhecem do CERF, mas a Sujup, que é a primeira instância, o pessoal acaba muitas vezes não dando atenção ao regramento próprio da Sujup e que tem formalidades, tem esse tipo de coisa. Então é importante levar a informação adiante. Obrigado. Você deixou até a deixa aqui, para quem não assistiu o episódio, nós temos um episódio gravado sobre processo administrativo fiscal, onde o Sérgio Ricardo, o presidente do CERF, falou junto com o Júlio Moroski, falamos sobre toda a instância do processo administrativo tributário dentro da Receita Estadual do Espírito Santo. Então, vai lá, volta. A gente falou sobre todos os recursos de revista, de ofício, voluntário ao pleno. Então, não está imperdível essa discussão. Então, vamos começar agora. Antes da gente falar sobre as novas competências, o Hudson, vamos falar quando foi criado o doutor Fiorotti até comentou, tem 9 anos, vai fazer 10 anos já agora as turmas de julgamento, mas a turma de julgamento não foi criada, ela foi criada para uma forma específica, Você até adiantou, Antigamente demorava anos para julgar um processo, hoje está acelerado. Eu gostaria que você falasse sobre, em especial, da impugnação contra a autodifração, o prazo para impugnação, que também teve a mudança, teve uma alteração aí na legislação, e como é que funciona isso dentro das turmas, dentro da Sujup, que você comentou, a subgerência, dentro da gerência tributária, como que funciona essa tratativa, desde a chegada do processo, da impugnação e prazo. Olha, o auto de infração, como nós bem sabemos, é um meio pelo qual um agente do fisco ele constitui o crédito tributário. Na verdade, o que constitui o crédito tributário não é o auto em si, mas é a atividade do lançamento. E o auto de infração nada mais é, então, do que a materialização de um lançamento tributário. A gerência tributária, ao longo desses anos, ela veio mudando consequentemente e nós passamos de um modelo inicial, que é um modelo que não era muito efetivo, que era um modelo de decisões monocráticas nas quais o gerente tributário ele era uma figura central, tinha uma equipe de pareceristas e esses pareceristas eles previamente preparavam o processo para o julgamento e a decisão cabia a uma única pessoa. Então você imagina só, o Espírito Santo realmente é um estado pequeno, mas nós estamos falando de um estado com muitos contribuintes, muitas empresas. Naquela época nós tínhamos uma crescente de litígios muito grande, e imagina só, isso tudo está centralizado em uma pessoa. Então você observa bem que é um modelo que não tinha como dar certo. Por um lado, se a gente pensar muito bem no aspecto de gestão, quando você centraliza na figura de uma pessoa, você tem alguns benefícios, talvez uma questão muito voltada para uma uniformidade daquilo que está sendo dito, uniformidade de decisões. Não pode ser que, sob esse aspecto, é bom, mas as consequências são muito maiores. Porque você causa uma demora na vida das pessoas e a gente bem sabe que o crédito tributário ele possui naturezas e garantias, especialmente no Código Tributário Nacional, é permitida a suspensão da exigibilidade desse crédito enquanto está sendo julgado. Ok, tudo bem, é um benefício ao contribuinte, mas querendo ou não, tudo que as pessoas desejam é que os seus conflitos sejam resolvidos, seja para sim ou para não. O que é necessário é uma resposta.
Então, o contribuinte simplesmente ficar aguardando anos por conta disso, ainda que tenha suspensão de exigibilidade, isso é uma coisa muito cara para as empresas. Isso gera insegurança jurídica, isso reflete naturalmente em toda a orquestração da organização de uma empresa, e tudo que nós queremos é que o nosso Estado do Espírito Santo se desenvolva cada vez mais. Então, nós passamos deste tipo de modelo de decisões monocráticas, para um novo modelo de julgamento, a saber, as turmas de julgamento de primeira instância. Então, a partir de 2015, a Lei 10.370, ela estabeleceu um novo modelo de julgamento, criando as turmas de julgamento. As turmas de julgamento hoje em dia, elas são compostas por 3 auditores fiscais da Receita, nos quais um deles exerce a presidência dessa turma e os demais são membros julgadores. As decisões que em outro momento, outrora, eram concentradas na figura de uma pessoa como gerente tributário, que não apenas isso, mas tinha inúmeras outras tarefas a serem realizadas, essa era apenas uma das tarefas a serem realizadas por um gerente tributário. Agora, esta decisão não caberia a uma pessoa, mas este processo ele seria distribuído em várias turmas de julgamento, que elas possuíam capacidade e ainda têm competência para conhecer exaustivamente do processo e fixar, em caráter da primeira instância, uma decisão ao contribuinte, seja para sim ou para não, para que o crédito tributário continue lançado, ou seja para nulificação e outros resultados possíveis. Mas só no estabelecimento desse modelo, nós verificamos que houve assim um aumento vertiginoso das quantidades de processos julgados, o que é excelente. Então, os contribuintes começaram a ter uma espécie de resposta mais efetiva por parte da administração tributária, muito mais presto, a resposta era muito mais acelerada, ainda que o estoque de processos era, podemos dizer, ligeiramente monstruoso, nós estamos sendo educados, porque eram apenas 16 mil processos em estoque e era uma pessoa que tinha que resolver tudo isso. Então, assim, a coisa era muito complicada. Ou seja, a gente tinha, às vezes, 16 anos para jogar um processo, 15 anos para jogar um processo, hoje se joga em 1 mês, 2 meses, né? É isso que eu vou falar. Então, exatamente, quando a gente passa de um modelo de decisões monocráticas, que tem muitas implicações e consequências ruins na vida dos contribuintes, nós agora, as turmas de julgamento, elas possuem liberdade para analisar o processo, confrontar as provas que foram juntadas primeiro pela acusação fiscal, pela autoridade fiscal, e depois pelo contribuinte, por seus advogados, patronos, ou ele mesmo próprio. Ele consegue fazer uma advocacia em causa própria na primeira instância, claramente. Ele conseguiria fazer, as turmas de julgamento, então, elas conseguem fazer esse confronto e decidir ali, daquele momento. Então, não há mais a centralização numa pessoa. E, inicialmente, foram concebidas, então, 10 turmas de julgamento. Se a gente fosse mal comparar, no mínimo, a produção deveria ser multiplicada por 10. Mas não apenas isso aconteceu, porque, na verdade, são pessoas que estão dedicando-se exclusivamente àquilo. Então, o resultado que nós conseguimos aferir naquele primeiro momento foi maravilhosamente astronômico. Uma diferença brutal da quantidade de processos julgados, e assim os contribuintes começaram a receber as suas respostas, que estavam anos e anos, processos de 10, 15 anos, processos em papel, processos de 1900 e pouquinho, estavam sendo julgados em 2015, no início do estabelecimento. Então, nós começamos a passar e alterar um modelo de julgamento que, com certeza, temos resultados para apresentar. Foi um case de sucesso. Isso não aconteceu na minha gestão, é importante registrar isso, né? Aconteceu na gestão do nosso colega, também auditor fiscal, que é João Antônio Nunes da Silva, né? Um colega muito importante para a nossa carreira e também entregou um belíssimo trabalho para o público capixaba também. Ele concebeu essa ideia, levou adiante, isso foi aprovado, alteramos a legislação, criamos as turmas. Quando eu digo criamos, a gerência criou, né? E assim nós conseguimos começar a ter resultados cada vez melhores, a ponto de que chegar ao que você falou, na minha gestão, a gente ter processos de auto de infração sendo julgados em 30 dias. Aí eu te pergunto, aonde existe isso nesse país? Exatamente. Não existe. Hudson, assim, só para você finalizar aqui, o prazo hoje mudou. Mudou. O prazo para impugnar. Então, a pessoa recebeu lá, teve ciência do auto de infração, o prazo para ele fazer a impugnação desse auto de infração para ser analisado nas turmas de julgamento, como que é calculado hoje? Então, atualmente, inclusive foi até um pleito dos advogados, e muito nobre por sinal, e também seguindo uma tendência do Código de Processo Civil novo, recentemente aprovado, os prazos que
segundo o CTN, são contínuos, eles não são interrompidos de qualquer maneira, não existe feriado, não interessa. Obviamente, você não inicia um prazo em feriado e não finaliza nele, segundo o CTN. Mas, a partir do momento que o Código de Processo Civil ele alterou e começou a prever uma espécie de contagem de prazos por dias úteis, isso facilita pessoas que trabalham dia a dia com o processo, como, por exemplo, advogados, contadores e outros tantos profissionais que trabalham com isso. Então, o processo, atualmente, hoje em dia, o prazo, ele não é mais contado de forma em dias contínuos, mas agora são apenas dias úteis, o que, naturalmente, devolve ao contribuinte muito mais prazo do que originalmente tinha sido concebido.